Roraima, uma terra onde a floresta sussurra segredos que poucos ousam ouvir. Entre montanhas que se erguem como guardiãs e vilarejos esquecidos pelo tempo, histórias reais se entrelaçam com lendas que desafiam a lógica. Vozes que chamam à noite, desaparecimentos misteriosos, sombras que se movem sem corpo. O povo local sabe. Há lugares onde o medo é palpável, e a linha entre o mundo dos vivos e o sobrenatural é tênue. Prepare-se para mergulhar nos 5 mistérios mais assustadores de Roraima, onde cada passo pode revelar algo que você jamais imaginou. Então sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. O cemitério clandestino de Boa Vista e o espírito Canaimé. Boa Vista, capital de Roraima, carrega um segredo incômodo. Em bairros afastados, onde a cidade se mistura com a mata, covas clandestinas começaram a ser encontradas, corpos sem identificação, desaparecidos que nunca voltaram para casa, enterrados em silêncio e sem rastro de justiça. As covas eram superficiais, abertas na pressa. Às vezes, animais selvagens reviravam a terra, expondo ossos que contavam histórias de violência e abandono. Mas os moradores dizem que a verdadeira estranheza não está apenas nos corpos, mas no clima do lugar. O vento parece sussurrar nomes, os galhos estalam como passos, e uma presença invisível vigia os vivos que ousam chegar perto. Entre os povos indígenas da região, há uma lenda antiga que nunca desapareceu. O Canaimé não é um espírito comum, é um caçador invisível, um justiceiro sobrenatural que surge na escuridão, silencioso e cruel. Reza a lenda que o Canaimé se aproxima sem que a vítima perceba. Ataca lentamente, deixando marcas estranhas no corpo. Perfurações minúsculas, sinais de sufocamento sem luta, cortes impossíveis de explicar. Para os antigos, quando alguém era morto de forma inexplicável, era porque o Canaimé havia cobrado sua alma. Hoje, muitos acreditam que os cemitérios clandestinos não são apenas o resultado da violência humana. São territórios marcados pelo espírito, locais onde o Canaimé vaga, se alimentando da dor dos mortos. Os relatos dos moradores próximos são perturbadores. Um vigilante afirmou que ouviu passos pesados e lentos atrás de si. Quando virou, viu apenas a escuridão, mas sentiu uma respiração quente no seu pescoço. Um casal que atravessava a rua deserta próxima ao terreno jurou ver olhos vermelhos entre as árvores. Eles piscavam, mas nunca se moviam. Um trabalhador noturno disse ter visto uma sombra encurvada, quase animal, cavando uma das covas com as próprias mãos. O que quer que fosse, levantou a cabeça devagar e mostrou um rosto sem traços, apenas pele esticada. Depois desse encontro, ele abandonou o emprego e nunca mais voltou ao local. As autoridades de Roraima tentam dar explicações racionais. Violência, acertos de contas, criminosos eliminando provas. Mas no imaginário popular, as covas vão além do crime. Elas são feridas abertas, portais que atraem forças antigas. O Canaimé é descrito como um espírito que não se sacia, que ronda em busca de mais vítimas. Dizem que quem ousar olhar fixamente para dentro de uma das covas à noite pode ouvir a respiração do caçador e, em seguida, sentir um peso invisível subindo pelas costas. Os mais velhos de Boa Vista repetem sempre a mesma advertência. Não caminhe sozinho perto das covas. Não responda se ouvir seu nome na escuridão. E nunca, nunca olhe para trás. Porque se o Canaimé estiver ali, não há reza nem polícia que possa te salvar. O Lago Caracaranã e os Espíritos da Água. O Lago Caracaranã, em Normandia, é um dos cartões postais de Roraima. Suas águas cristalinas refletem o céu e, durante o dia, parece um paraíso perdido no meio da savana. Mas quando o sol se põe e a lua toma conta do espelho d'água, a paisagem muda. O silêncio não é paz, é aviso. A noite no lago tem um peso estranho. O ar fica mais frio, as ondas parecem respirar sozinhas e o vento carrega vozes que não pertencem a nenhum ser humano. Segundo as tradições indígenas, o lago é habitado por espíritos da água. Eles não são guardiões benevolentes, mas sim entidades traiçoeiras,
que atraem os curiosos para dentro das águas profundas, de onde ninguém retorna. Os antigos diziam que, quando alguém desaparecia no lago, não era afogamento. Era o espírito que arrastava a alma para o fundo, prendendo-a para sempre nas correntezas invisíveis. Há quem acredite que essas entidades assumem formas humanas. Elas surgem como belas mulheres de cabelos longos e negros, chamando com um olhar hipnótico. Outras vezes, aparecem como crianças rindo à beira da água, pedindo ajuda. Mas, quando alguém se aproxima, o riso se transforma em gritos sufocados. Moradores e turistas contam histórias que arrepiam. Um pescador, em noite de lua cheia, viu uma mulher em pé sobre a superfície do lago. Ela não afundava, apenas olhava para ele com olhos brancos. No instante seguinte, sumiu sem deixar rastro. Um jovem acampado às margens jurou ouvir passos na areia molhada, como se alguém circulasse sua barraca. Quando saiu para olhar, só havia marcas de pés descalços, indo direto para dentro da água, mas nenhuma marca voltando. Famílias relatam ouvir de madrugada o som de mãos batendo na superfície da água, como se alguém pedisse socorro. Mas quando tentam se aproximar, a escuridão engole o barulho. Os povos indígenas da região ainda repetem o mesmo aviso. Nunca se banhe no Caracaranã à noite. Nunca siga vozes que vêm da água. E, se ouvir alguém chamar o seu nome, corra. Eles acreditam que o lago é um portal espiritual, onde vivos e mortos se encontram. E os mortos sempre querem companhia. O lago Caracaranã continua sendo visitado por turistas, famílias e curiosos. Mas os moradores mais antigos evitam falar dele depois do pôr do sol, porque para eles as águas não são apenas cristalinas. São olhos que vigiam, prontos para puxar o próximo curioso que ousar se aproximar demais. O cemitério dos índios Yanomami e as vozes da floresta. No coração da floresta amazônica, onde a luz do sol mal atravessa a copa das árvores, existe um cemitério Yanomami esquecido pelo tempo. Pedras cobertas de musgo marcam túmulos simples, mas a mata ao redor parece viva. Cada galho estalando, cada sombra se movendo, cria a sensação de que a floresta respira e observa. Exploradores que chegaram ali relatam um silêncio sufocante. Nem pássaros, nem insetos. Apenas o som dos próprios passos, ecoando como se fosse multiplicado por vozes invisíveis. À noite, o cemitério se transforma. Moradores e guias locais juram ouvir sussurros em línguas antigas, repetindo nomes, palavras que ninguém mais compreende. Algumas vezes, risadas infantis ecoam entre as árvores, mas desaparecem abruptamente, deixando apenas o frio da escuridão. Um caçador contou que, ao atravessar o local, ouviu seu próprio nome chamado por uma voz que não era humana. Ao olhar para trás não havia ninguém, mas sentiu uma presença pesada, como se algo invisível o segurasse pelo tornozelo. Ele fugiu sem jamais voltar. Viajantes e pesquisadores descrevem vultos que surgem entre as árvores. Figuras etéreas, translúcidas, vestidas com peles e adereços tradicionais Yanomami. Alguns dizem que essas figuras caminham entre os túmulos, guardando cada local com cuidado ancestral. Outros afirmam ter visto olhos brilhantes, refletindo a luz de lanternas, fixos e penetrantes, observando cada gesto. Um relato marcante conta de um jovem antropólogo que acampou perto do cemitério. Ele acordou no meio da noite, sentindo mãos frias segurando seus braços e uma voz sussurrando: "Você não pertence aqui." Na manhã seguinte, a barraca estava rasgada e ele encontrava arranhões profundos pelo corpo, como se algo invisível o tivesse atacado. Não são apenas histórias assustadoras. Há casos reais de desaparecimentos na região da floresta próxima ao cemitério. Exploradores que insistem em permanecer após o anoitecer desaparecem sem deixar rastros. E quando retornam semanas depois estão mudados. Mudos, assustados, como se algo invisível ainda os perseguisse. Os moradores locais acreditam que os espíritos dos Yanomami não toleram desrespeito. Qualquer tentativa de profanar os túmulos ou aproximar-se de forma imprudente atrai a atenção do que eles chamam de o guardião da floresta, um espírito ancestral que vigia os mortos. Segundo os relatos mais antigos, quem toca nos túmulos de forma imprudente
sente um peso invisível na coluna, como se fosse carregado pelos ancestrais. Quem fala alto ou ri dentro do cemitério ouve um chamado de vingança, sussurrado por dezenas de vozes diferentes ao mesmo tempo. O guardião aparece apenas como uma sombra, mas sua presença é tão intensa que provoca tremores no corpo e pânico instantâneo. Alguns moradores contam que, em noites de lua nova, podem ver uma luz tênue e azulada flutuando sobre os túmulos. Dizem que é a alma de alguém que desrespeitou o lugar sendo chamada de volta. Para nunca mais descansar, o cemitério permanece escondido, protegido pela floresta e pelo medo. As ruínas de Paricatuba e o espírito que assombra. Paricatuba já foi um vilarejo próspero às margens de um pequeno rio em Roraima. Hoje, restam apenas ruínas, casas de madeira caídas, ruas tomadas pelo mato e o silêncio. Um silêncio pesado, quase sufocante. Moradores antigos evitam falar sobre o lugar. Dizem que algo maligno se instalou ali muito tempo antes das casas serem abandonadas. Segundo a lenda, uma mulher chamada Amélia, moradora do vilarejo no início do século XX, sofreu uma morte cruel. Traída por aqueles em quem confiava, acabou presa na própria casa, que pegou fogo misteriosamente. Seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, dizem que o espírito dela não descansou. À noite, quem se aproxima das ruínas ouve choros agudos e súplicas por ajuda, mesmo com o vento parado. Alguns relatam formas brancas se movendo entre os escombros, com olhos vazios, olhando fixamente para qualquer intruso que se aproxime. Visitantes e curiosos contam que luzes estranhas aparecem dentro das casas destruídas, piscando como se fossem lanternas, mas ninguém está lá. O chão parece tremer de forma irregular, como se passos invisíveis percorressem as ruas. Às vezes, sussurros chamam nomes próprios, repetindo-os lentamente de forma a congelar o sangue. Um grupo de jovens que tentou acampar próximo às ruínas relatou que, durante a madrugada, a figura de Amélia surgiu entre as árvores, observando-os. Um deles tentou fotografar, mas a câmera quebrou misteriosamente com todos os arquivos corrompidos. O que torna o caso mais assustador é a história transmitida pelos moradores. Quem desrespeita as ruínas ou tenta explorar o local para diversão, desaparece misteriosamente por dias. Alguns retornam, mas não são mais os mesmos. Falam sozinhos, olham para o nada e afirmam ter visto os mortos andando entre nós. Acredita-se que o espírito de Amélia persegue aqueles que invadem suas ruínas, reclamando sua dor e buscando companhia na morte. Paricatuba continua abandonada. As ruínas resistem como testemunhas silenciosas de uma tragédia antiga. Moradores que moram nas proximidades evitam passar por lá à noite, e quem cruza o lugar relata uma sensação constante de ser observado, como se os próprios escombros estivessem vivos. Dizem que a última coisa que alguém vê antes de fugir é uma mulher de branco, parada no topo das ruínas, com os braços estendidos, e olhos que refletem toda a dor do mundo. A floresta do Monte Roraima e a névoa que leva os viajantes. O Monte Roraima é conhecido por sua imponência, um dos pontos mais enigmáticos da América do Sul. Mas poucos sabem que as florestas ao redor guardam mistérios que vão além da geografia. À medida que se adentra a mata que cobre as encostas inferiores, o clima muda. A névoa surge sem aviso, e o ar fica pesado, como se estivesse impregnado de olhos invisíveis, observando cada passo. Moradores locais contam que viajantes desavisados, ao atravessar a floresta, podem se deparar com uma névoa densa que se move como se tivesse vida própria. Ela envolve os corpos, distorce sons e apaga trilhas, confundindo até mesmo os guias mais experientes. Quem entra sozinho pode desaparecer sem deixar rastros, e dizem que os sons que se ouvem dentro da névoa, sussurros, risadas, gemidos, são os próprios desaparecidos, ainda tentando chamar por ajuda. Um grupo de aventureiros desapareceu durante uma expedição ao Monte Roraima. 2 dias depois, foram encontrados desorientados, andando em círculos e sem lembrar de como chegaram ali.
Um guia veterano disse ter visto sombras humanas caminhando entre a névoa, mas sem corpo definido, como se fossem fantasmas presos entre mundos. Algumas pessoas relatam vozes que repetem seus nomes, chamando lentamente, sempre vindas de dentro da neblina, enquanto olhos brilhantes aparecem e desaparecem entre as árvores. Os indígenas locais falam da guardião da névoa, um espírito ancestral que protege a floresta e o Monte Roraima. Ela é descrita como uma figura feminina envolta em névoa branca, sem rosto definido, que aparece para proteger os caminhos e punir os curiosos. Dizem que ela é capaz de levar viajantes para dimensões paralelas, onde o tempo e o espaço se confundem, deixando os incautos vagando eternamente na neblina. O Monte Roraima continua sendo explorado, mas poucos se aventuram à floresta à noite ou em dias de névoa. Os moradores da região afirmam que, mesmo durante o dia, pode-se sentir uma presença silenciosa, como se a própria névoa observasse cada movimento. Quem já ousou desrespeitar a floresta relata arrepios, sensação de ser seguido e, em alguns casos, desaparecimentos temporários, retornando dias depois sem memória do que ocorreu. Dizem que a última coisa que se vê antes de ser envolvido pela névoa é uma silhueta branca se desfazendo lentamente, um aviso de que nem toda trilha leva de volta à segurança e nem todo viajante retorna intacto. Os mistérios de Roraima permanecem escondidos na escuridão da floresta, nas ruínas esquecidas e nos olhos daqueles que não voltaram. Cada história que você ouviu hoje é um lembrete de que algumas sombras nunca desaparecem e alguns espíritos nunca descansam. E você, teria coragem de se aventurar nesses lugares? Qual mistério mais te arrepiou? Deixe seu comentário contando sua experiência ou sua opinião. Queremos saber se você ousaria enfrentar essas lendas. Não se esqueça de se inscrever no canal Terror Urbano para não perder novos vídeos cheios de mistérios, terror e acontecimentos sobrenaturais de todos os cantos do Brasil. E lembre-se, a próxima história pode estar mais próxima do que você imagina.